professores! Vamos falar da disciplina da sala de aula hoje de uma maneira diferente, respondendo a comentários. Nós sabemos que esse assunto, a disciplina, o comportamento, na sala de aula, ele é um assunto que nos desafia, é um assunto que nos deixa muitas vezes frustradas, magoadas, até com medo às vezes, Então, eu vim trazer aqui hoje um jeito diferente, uma resposta a alguns comentários que foram deixados em vídeos sobre disciplina de sala de aula. Eu nunca fiz esse tipo de vídeo reagindo, respondendo a comentários, porque por ser canal de educação, eu acho que a gente tem que se afastar de polêmica. Eu deixei o comentário assim mais polêmicozinho mais pro final, mas a intenção do vídeo não é responder ninguém, não é reagir de nenhuma forma, é mais ajudar mesmo e tentar dissolver esses nozinhos que nos incomodam. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. A escola que eu dou aula é uma escola da vida real, não é uma escola idealizada, não é uma escola mágica, linda, onde não tem problema de disciplina. E tem outra coisa, eu também não nasci bem colocada. Hoje eu escolho a escola em que eu estou, mas eu não nasci bem colocada, eu já trabalhei em escola de casos de vulnerabilidade, em escolas até violentas. Então, eu vou responder aqui algumas perguntas para que a gente pense melhor sobre essas questões, para que a gente vá se ajudando a melhorar a disciplina. Primeiro, vamos falar dos vídeos, Dos vídeos em que esses comentários estavam. Aqui no canal tem vários vídeos sobre disciplina. Em alguns eu te sugiro cantar para você diminuir a agitação da sala, tranquilizar as crianças. Em outros eu vou te falar de planejamento, em outros eu vou te dar os passos de A até Z para você melhorar essa disciplina. Mas basicamente tem uma receita. Qual que é a receita? Você melhora o seu planejamento, porque assim você melhora a turma no geral, de um modo geral. Sabe o que acontece com o planejamento? Ele não é receita para disciplina. Mas se ele tiver ruim, você vai ter indisciplina até dos alunos bons, até daqueles alunos que podiam render muito. Então, primeiro, planejamento. Resolveu com a maioria da turma, vão ficar alguns alunos. Aí você vai acionar a coordenação, você vai chamar os pais, você vai ver no regimento da sua escola o que é permitido, quais as medidas disciplinares para que o seu aluno para que o seu aluno melhore, Aqueles alunos específicos que não melhoraram só com a melhora do planejamento. E depois a gente vai para os casos extremos, Que às vezes você precisa reunir o colegiado da escola para resolver. E eu vou te falar uma coisa, o colegiado da escola tem mais poder que diretor nessas questões disciplinares, tá? E às vezes até acionar um conselho tutelar por causa de uma negligência com a criança, alguma coisa assim, tá bom? Então, geralmente o vídeo tem essa receita, melhora planejamento, cuida dos casos individuais e depois você vai para os casos extremos, beleza? Então vamos aos comentários. Começando dos mais tranquilos, Vou responder aqui aos comentários para vocês. Teve um vídeo que eu disse o seguinte: evite castigos e procure consequências. Procure aplicar consequências. E aí, a professora colocou aqui para mim: quais as consequências? Nenhuma, risos. Então, vamos lá. Realmente, nós somos extremamente limitados no que nós podemos fazer, E os nossos alunos são menores de idade. Então, não vai ter prisão para o meu aluno. Expulsão. As pessoas sempre pensam em expulsar, Expulsão do aluno dificilmente vai acontecer, De você dar uma transferência, tirar ele ali da sua escola. Mas existem sim consequências que nós podemos aplicar. Então, às vezes, o meu aluno que atrapalhou minha aula inteira, que incomodou todo mundo, não fez a atividade. A maioria das vezes é isso, Ele não faz atividade, aí ele tem tempo para incomodar. Será que a minha escola não permite que eu deixe ele com a coordenação ou com a direção na hora do recreio para fazer a atividade que ele não fez? Isso é uma consequência pequenininha,
mas que é uma consequência cabível pro crime de não ter feito atividade, né? E assim, esse aluno é uma briga a menos que você vai ter no recreio, porque esse aluno costuma brigar lá também, e ele vai ter que refazer, ele vai ter que retocar. Ah, não deu tempo de fazer no recreio, então nós vamos acionar os pais e dizer, olha, seu filho precisa colocar o caderno em dia. E aí ele vai ficar lá em casa copiando, fazendo atividade, no momento que ele podia estar brincando, no momento que ele podia estar passeando, no momento que ele podia estar fazendo outra coisa. É uma consequência cabível, né? Aí você me diz, o aluno não pode ficar sem recreio, o aluno pode ficar sem merenda e ele tem que ir ao banheiro em algum momento. Mas sem a brincadeira recreativa naquele dia, pode sim. Pode sim. Então, a gente pode, né? Ah, estamos fazendo um jogo. Eu trabalho muito com jogos, eu gosto muito de jogar, de brincar. Estamos fazendo um jogo. A sala inteira bagunçou, acabou o jogo. Não, peraí. Estamos fazendo um jogo, tem 30 alunos, 5 alunos estão atrapalhando. Não acabou o jogo, não. 5 alunos vão se sentar, fazer uma atividade sobre aquele assunto do jogo, enquanto eu jogo com o resto da turma. Isso é consequência. E essas consequências podem ser aplicadas, sim. Então, elas vão acontecendo, né, de pouco a pouco, elas vão acontecendo na medida que a gente pode fazer. Nós também não queremos abusar do aluno, né, humilhar, punir de uma forma desproporcional. Até porque isso não vai nos ajudar. Então, vamos aplicando consequências. Isso funciona sim. Funciona como um remedinho para dor de cabeça. Eu tive dor de cabeça hoje, eu tomo meu remedinho hoje. Amanhã talvez eu tenha de novo, eu tenho que tomar de novo. Se eu tiver tendo dor de cabeça todos os dias, o que eu vou fazer? Eu vou ao médico. Para quê? Para procurar a causa, para ver o que está acontecendo. E aí, com a criança é a mesma coisa. Se ela estiver me dando dor de cabeça todo dia, nós vamos ver o que está acontecendo. Essa criança tem algum problema em casa? Essa criança precisa de um tratamento? Essa criança precisa do quê? E aí vem aquela questão. Os pais. Os pais desses alunos não vêm. Os pais desses alunos se comprometem a levar para um atendimento, a fazer alguma coisa e não fazem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai registrar que a gente chamou e ele não veio, registrar que ele disse que ia fazer alguma coisa, mas não fez. E aí a gente vai, né, se for um caso assim que demande isso, comunicar ao conselho tutelar que essa criança está sendo negligenciada. Isso aí é prática da escola, a escola tem esse contato, tá? Vamos para a próxima pergunta. Hoje mesmo aconteceu uma situação comigo que me deixou abalada, falta de respeito, né? E entre outras coisas ele respondeu que ele não obedece a professora, que ele só obedece ao pai dele, tá? A criança aqui, né? Resumindo, foi isso. Então, assim, deixa a gente abalado sim, deixa a gente triste, frustrada, mas são questões que a gente pode respirar, dar um passo para trás e resolver, tá? A gente, olha, eu sou o adulto da situação, respira fundo, o problema não está em mim, o problema está na criança, né? Mas o problema não é a criança, o problema está com ela e nós vamos tentar resolver. Primeira conversa, você não vai me obedecer. Você não vai fazer isso porque eu quero. Não sou eu tentando mandar em você, não sou eu querendo ser a chata. É uma regra, é regra da escola. Quando a gente, adulto, faz as coisas que tem que fazer, a gente não está obedecendo a nossa diretora, a gente está cumprindo uma lei, né? A gente está exercendo a nossa função no cargo que a gente tem. Ninguém faz tudo o que quer na hora que quer. Então, esse menino tem que entender que ele não tem que obedecer só ao pai dele. Ele tem que cumprir regras. Para cada lugar que ele está tem uma regra. E na escola tem regras claras. Não tem nada que você está pedindo para ele que é você que quer, que ele está fazendo para você, né? Então, isso aí já é uma conversa que você pode ter ali com a sala toda. E depois disso, ele vai ter que entender também que apesar dele não ter que te obedecer naquilo que você quer, ele precisa te respeitar, porque ali dentro da sala você é a autoridade. Você é responsável pelo que acontece e sendo responsável pelo que acontece, algumas decisões são suas. Se ele não consegue só ir na escola, só com você, coordenação e direção.
Se com coordenação e direção não resolveu, cadê o pai da criança? Esse que ele obedece. Vamos chamar. Vamos chamar para conversar. Não é chamar para conversar atacando o pai, brigando. Às vezes, gente, o professor fala com os pais da criança como se a criança não tivesse jeito, né? E se a criança não tem jeito, o pai, mas a mãe vai fazer o quê? Jogar fora, comprar outra? Né? Então, a gente tem que chamar os pais, conversar, para tentar pensar em atitudes, para tentar pensar em coisas que vão resolver o problema. Né? Às vezes, outro dia, já pode acontecer de... mãe falar, eu já tirei tudo que ele gosta. Não, peraí. Em vez de tirar tudo que ele gosta, vamos colocar ele para fazer o que ele não está fazendo na escola? Vamos colocar ele para estudar mais? Vamos colocar ele para... né? Pode tirar o que gosta também. Castigos funcionam. A nossa sociedade funciona assim também. Né? A gente não é até privado da liberdade se cometer um crime? Então, castigos também existem. Mas... vamos buscando ajuda. Primeiro da coordenação, nunca vá ao extremo de uma vez. Primeiro você conversa, aplica ali o que você puder aplicar dentro da sua sala de aula. Depois você leva para uma conversa com a coordenação, para uma conversa com a direção. Depois a gente vai fazer ali um comunicado aos pais, chamar os pais para conversar. Depois a gente vai começar a fazer ocorrências para essa criança, se for o caso. E depois, lá num caso extremo, a gente vai acionar conselho tutelar e colegiado escolar, sim, tá bom? Bom, último comentário. Realmente não ajudou. Sabemos que podemos ter o melhor planejamento, que se o aluno problema não quiser, não vai ter aula. E aqui eu tenho que pontuar algumas partes desse comentário, tá? Realmente não ajudou, me desculpe, eu queria ter ajudado. Nem sempre a gente consegue. Sabemos que podemos ter o melhor planejamento. Será que a gente tem essa segurança que o nosso planejamento é o melhor? Quando eu falo de melhorar o planejamento, eu mesma estou sempre tentando melhorar. Embora eu sugira para vocês alguns planejamentos, às vezes eu preciso melhorar. Sempre preciso melhorar. Então, o que é um bom planejamento nesse caso? É um planejamento que vai passar por todas as etapas, né? De levantar o conhecimento prévio, de trabalhar de uma forma prática, lúdica, concreta, de fazer a devida sistematização daquilo que a gente aprendeu lá na atividade prática, lúdica e concreta, porque não se encerra nela, de fazer uma boa fixação, de fazer uma boa avaliação, e no final disso tudo a gente ainda tem que ser dinâmico, ativo, significativo e interessante para a criança. Então dizer assim que sabemos que podemos ter o melhor planejamento, eu não tenho segurança que o meu planejamento é o melhor todos os dias. Depois, chamar um aluno de aluno problema. Essa postura não nos favorece em nada. Por quê? Estou dizendo que uma criança, um ser humano, uma pessoa que é filho de alguém, que tem direitos, é um problema? Então quer dizer que se eu eliminasse esse aluno, se eu tirasse ele da escola, se eu mandasse para outra escola, estava resolvido o meu problema? Não é assim. Então, nós temos alunos que passam por problemas, nós temos situações que são problemas, nós temos alunos que apresentam problemas e que precisam ser resolvidos. Resolver um problema quando um problema é uma situação, é possível. Resolver um problema quando o problema é a pessoa, não existe. Né? Eu vou eliminar a pessoa, eu vou tirar ela dali, ela vai ser problema em outro lugar. Então, chamar um aluno de aluno problema é complicado. A gente tem situações que são problemas, e essas situações podem ter sido geradas por um aluno, mas nós vamos resolver o problema do aluno, né? Vamos resolver com ele, com a família, aplicando as devidas medidas, tá? Se nós estamos falando, aí eu vou falar de caso extremo de novo, de casos criminosos, de agressão, nós vamos denunciar, se precisar ir na polícia a gente vai. Tá certo. Existe um folclore que o aluno pode bater no professor, que ele faz o que ele quiser, que não tem nada. Isso não é verdade. Se precisar acionar até a polícia, a gente vai.
mas nós vamos resolver o problema, tem que resolver, né? E um outro ponto que eu queria colocar aqui é o seguinte: se o aluno problema não quiser, não vai ter aula, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Já viu o filme de sessão da tarde, que fala assim, você está preso e tudo que você disser será usado contra você no tribunal? Aqui não estou falando de tribunal, mas o que a gente fala é muito usado contra a gente. Quando a pessoa fala que se o aluno problema não quiser, não vai ter aula, ela está dizendo que se um aluno não quiser, ela não vai dar conta de dar aula? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Meu Deus do céu! Aqui a gente tem que tomar muito cuidado pra gente, com uma fala dessa, não ser dado como incompetente. Ué, Ludmila, por causa de um aluno você não consegue dar aula? Não, peraí, eu tenho 30 na sala. Verdade. E esse está me atrapalhando. Verdade. O que nós podemos fazer com ele? Eu já tive inúmeros problemas. Eu já trabalhei em escola que eu tinha medo de ir embora para casa porque eu tinha medo de agressão de aluno no caminho, tá? Eu sei o que a gente passa. Eu sei sim. E muitas vezes eu peço ajuda. Eu peço ajuda. Coordenação, isso aqui não tá dando certo, isso aqui não tá funcionando. Direção, isso aqui não tá dando. Gente, pode acontecer tanta coisa. Se você investigar a causa, de repente você descobre que aquele aluno tem um problema que precisa de tratamento, que precisa e merece e tem direito a um acompanhamento dentro da sua sala para te ajudar com ele. Uma pessoa que está de olho nele enquanto você está fazendo, né, com a turma, com o geral ali da sala. Então, os problemas, eles têm que ter solução. Tem sim. Nem sempre vai ser a gente sozinha. O aluno é aluno da escola, não é só nosso. Mas nós temos que ter essa visão. Se a gente disser, olha, hoje eu ponho de castigo, amanhã está indisciplinado de novo. Né? Hoje eu tomei uma medida, amanhã foi outro aluno. Hoje a gente tem que fazer todos os dias. A disciplina é todos os dias, o bom planejamento é todos os dias. Nós vamos ter que tomar algumas medidas mais simples, mais brandas, outras mais radicais, sempre dentro da lei, dentro do regimento, com a ajuda da equipe pedagógica. Tá? Então a gente não vai fazer milagre, eu não vou conseguir ajudar você tanto assim aqui à distância, mas nós também temos que tomar cuidado com o que é nosso, com o que está ao nosso alcance. Por que eu falo então de planejamento, investigar a causa, cuidar dos casos especiais e das consequências e nos casos extremos tomar as medidas cabíveis fora da escola, conselho tutelar, polícia, seja lá o que for. Porque é isso que está ao nosso alcance. E a gente dizer que é impossível dar aula, não é. Tanta gente está dando aula, né? Então, é possível, a gente vai ter uma disciplina média, razoável, sabendo distinguir o que é uma agitação do que é uma indisciplina, de um caso que é chato, de um caso que é grave, né? Isso tudo eu falo nos outros vídeos aqui. Então, não é porque eu sempre vou ter problema de disciplina, porque ele sempre vai existir, que eu vou desistir de fazer. É como se eu não arrumasse a minha cama de manhã, porque à noite eu vou dormir de novo. É como se eu não tomasse banho de manhã, porque no outro dia eu vou ter que tomar de novo, né? Então, é como se eu não cuidasse da minha saúde, porque um dia inevitavelmente eu vou morrer. Não, existem consequências sim, existem medidas sim, existem soluções sim. E no final, a gente vai dar a melhor aula que a gente pode, fazendo o que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance. Eu já falei demais, mas eu acho que a gente precisa se atentar para essas coisas que eu disse aqui. E, professora, tenha amigos na escola, tenha com quem conversar. Seja amigo para alguém para ter um amigo de volta, porque tem dia que a gente fica frustrada mesmo. Tem dias que a gente fica triste, que a gente se sente impotente. Aí a gente desabafa, a gente conversa, a gente reclama bastante e depois vai para casa, descansa, pensa no que é que pode fazer, pesquisa na internet,
conversa com outros colegas, conversa com gente mais experiente e vai tentar fazer as medidas que a gente pode, um dia depois do outro, dentro do que está nas nossas mãos, para viver melhor e para ensinar melhor também. Eu espero que, se você não tiver gostado do vídeo, que pelo menos ele tenha te ajudado um pouquinho. Um grande beijo e até a próxima!